Graça e paz no nome de Jesus, irmãos, amém? A mensagem hoje é por minha conta. Eu queria já te convidar a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, fica logo após ali Timóteo, antes de Filemão, capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. Enquanto você abre, eu queria compartilhar um pouco do que me fez pensar nessa mensagem. Nós tivemos há uns dias atrás um encontro de pais dos adolescentes. Foi um encontro bastante produtivo, muito abençoador. E a gente ali pôde, dentre tantas coisas, né, tantos temas, um dos temas acho que foi muito importante foi a ideia sobre o conflito de gerações, entre pais e filhos, entre jovens e mais velhos, que muitas vezes tem certos atritos, uma grande dificuldade, porque a visão de quem já viveu a adolescência, no tempo em que viveu, tem outros valores, outra maneira de ver a vida, e isso às vezes choca entre o mais jovem e o mais velho, entre pais e filhos, por exemplo, que foi o nosso caso, a discussão. E foi um tempo muito abençoador, e a gente pôde finalizar lembrando uma canção ligada ao texto de Malaquias, que fala sobre o abismo entre gerações, entre pais e filhos, a ideia do pai converter o seu coração aos filhos, os filhos aos pais. E nosso tema do mês, ele fala sobre crescimento, que está ligado ao texto de 1 Pedro, capítulo 2, que fala sobre que nós precisamos, como recém-nascidos, desejar o leite espiritual para o crescimento. E pensando um pouco nessa ideia de crescimento, a escolha dos textos tem a ver com isso. Então, Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Até aí, vamos orar? Deus, o Senhor já tem falado ao nosso coração por meio dos louvores, por meio das canções, tão belas e tão importantes, Deus, esses hinos já tão antigos, Deus, mas ainda muito atuais, recheados da palavra, da teologia do Senhor. Nós queremos que nesse momento, Deus, o Senhor continue falando aos nossos corações. Peço ao Senhor que o Senhor use a minha vida e que tão somente a Tua palavra, Deus, e o Seu Santo Espírito fale ao coração da Tua igreja, Deus, e que tudo aqui, Deus, dito, toda palavra dita, Deus, possa vir do Senhor. E se porventura algo não venha de Ti, Deus, que caia por terra e que o que fique no coração da Tua igreja, Deus, dos Teus filhos aqui, seja tão somente a Tua verdade, a Tua palavra, e para que o Seu Santo Espírito possa conduzi-los, Deus, adiante na vida. É no nome de Jesus que nós oramos, em tudo te agradecemos, amém. Bom, essa ideia de conflito, né, ela é muito presente nos nossos dias. E quando a gente fala sobre crescimento, pensando na ideia do crescimento
na santificação, no conhecimento da palavra, eu enxergo dois movimentos importantes. O primeiro deles se encontra no texto base de 1 Pedro, que é o nosso texto do mês. Eu não sei se o Ayrton consegue. Ayrton, você consegue colocar para a gente aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, só para a gente relembrar qual que é o texto, tema do mês. Esse texto está ligado a uma questão pessoal de crescimento, sobre a gente crescer na palavra de Deus de uma maneira pessoal, se dedicando, buscando o conhecimento da palavra. E ele diz assim, vou ler desde o primeiro: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Olha que interessante. Esse texto fala de um movimento que é nosso, que a gente precisa se despojar, que a gente precisa tirar algumas coisas, largar algumas coisas e acrescentar outras, para que a gente possa crescer. E essas coisas que a gente acrescenta são o leite espiritual. Ele tem a ver com a sã doutrina, ou seja, com a palavra do Evangelho. E isso faz com que a gente cresça para a salvação. Movimento nosso. Esse texto de Tito aborda uma outra questão: o papel da comunidade no crescimento espiritual de cada um de nós. O papel das pessoas que vivenciam o dia a dia da comunidade, que estão ao nosso redor. E aí, Paulo, escrevendo a Tito, que era um pastor dessa região, eles estavam localizados em Creta, ele manda essa carta pastoral para Tito, dizendo: olha, você precisa instruir o povo desse lugar em alguns assuntos. E dentre eles, Paulo acrescenta a questão da relação entre os irmãos daquele lugar, de diferentes gerações, no processo de crescimento, para que todos possam caminhar de uma maneira digna diante de Deus, diante do Evangelho. Ok? Para a gente entender um pouquinho esse contexto de Tito, a igreja naquele momento ela estava vivendo alguns problemas imorais, problemas sérios de moralidade, diversos, como a maneira como as pessoas lidavam umas com as outras, como elas não diziam verdades, ou seja, eram mentirosas, algumas discussões que não eram sadias para o Evangelho. Então, algumas fábulas judaicas sobre o ensino da Bíblia que eles estavam misturando com a palavra de Deus e que não servia para o crescimento do povo. O povo acabava se confundindo e não entendendo exatamente o Evangelho e fugindo aquilo que a palavra de Deus realmente havia ensinado ao povo. Então, Paulo escreve a Tito dizendo: olha, eu escrevi para que você permanecesse em Creta e começasse a colocar algumas coisas nos seus devidos lugares. Esse é o contexto do lugar. Então, a partir do versículo 2, Paulo diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, versículo 3, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Me parece que há um processo muito importante no crescimento da igreja e no crescimento pessoal de cada crente, quando as relações, quando a maneira como a gente se posta, como a gente conduz a vida, quando a nossa conduta diz respeito ao Evangelho, o que parece que a Bíblia nos mostra que isso faz muita diferença no processo de crescimento de cada crente. E aí, aqui ele aborda a questão das pessoas mais velhas. Eu tive uma vez a oportunidade, acho que numa reunião de oração, a gente falou um pouco sobre essa carta. Eu acho ela muito bonita, porque ela nos faz pensar que quando o povo de Deus interage baseado no Evangelho, todos crescem, os mais novos e os mais velhos. Aqueles que já sabem bastante porque têm uma longa experiência, têm o que ensinar, mas cresce e desenvolve ao passo que ensina aquele que é mais jovem, ao passo que instrui o mais jovem, porque certamente ele vai se deparar
com situações que ele mesmo viveu. E que talvez lá atrás ele mesmo não tenha acertado, mas que hoje, talvez na experiência, ele tenha um pouco mais de paciência para lidar e para instruir, e para dizer, vá por aqui, não caminhe por ali. Só que isso faz muita diferença quando a nossa postura diz respeito às nossas, elas concordam com as nossas palavras. E é por isso que Paulo está dizendo a Tito. Olha que interessante, quando no versículo 2 que ele diz, sadios na fé, e depois ele fala no versículo 3 sobre as mulheres, sejam mestras do bem, essas duas palavras têm tudo a ver com o ensino bíblico. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, homens mais velhos, ensinem eles, digam a eles que eles precisam ter uma postura assim, assim, assado, sejam sadios na fé. E as mulheres, sejam mestras do bem. Quando ele está dizendo isso, ele está falando assim, lembre-os que as atitudes deles precisam estar baseadas no ensino bíblico verdadeiro que eles tiveram. Quando alguém é sadio na fé, ele está andando conforme aquilo que ele aprendeu na palavra de Deus. Quando alguém é mestre do bem, que bem é esse? É o bem da palavra de Deus. Eu caminho lembrando os ensinos da palavra de Deus, eu os pratico, e ao passo que eu os pratico, o meu exemplo e a minha postura, o meu procedimento, ensina aqueles que são mais jovens, aqueles que estão vindo, aqueles que estão chegando. Eles têm para quem olhar. E nesse processo, eles também crescem. Aí a gente faz os dois movimentos. Pessoalmente eu preciso buscar a palavra, aprender o Evangelho, mas ao passo que a minha interação com os meus irmãos também me ensina no crescimento, me ensina a tomar os passos corretos. E Paulo segue dizendo, a fim de instruírem as jovens, no versículo 4, e no versículo 6 depois ele vai dizer, quanto aos moços, de igual modo. Há uma questão bastante importante nesse procedimento aqui, e que eu queria não perder. Eu queria deixar claro que quando a gente coloca essa questão, quando a palavra nos diz isso, eu queria fugir um pouco daquela relação de, olha, você que é mais velho, ensine o jovem, mas fugir um pouco daquela questão de sempre estar dando repreensão ou bronca. Você é jovem, você não sabe de nada ainda. Ouve o que eu vou te dizer, porque o que eu estou te dizendo é o que vale. Não, você ainda não sabe das coisas. A ideia não é essa. E ao passo também que, pela outra pessoa ser jovem, parece que a gente não tem nada que aprender com ela. Acredito eu, olhando para a carta de Tito, que Paulo não está dizendo isso para Tito. O que Paulo está dizendo aqui para Tito, desenvolvendo para Tito é a interação de fato é o que faz a diferença na igreja, no crescimento da igreja. Ao passo que os mais velhos caminham diante do Evangelho de maneira digna, eles ensinam os jovens, mas quando a sua relação com os mais jovens, ela faz a diferença, o jovem andando também no procedimento, ele devolve esse mesmo, essa bênção do cuidado, da caminhada sadia. Um exemplo, se você voltar em Timóteo, 1 Timóteo 4,12, eu vou ler aqui, você não precisa abrir. Paulo diz assim a Timóteo, não a Tito mais, mas a Timóteo: ninguém despreze tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que é de importante aqui? Bem sabemos que Timóteo não era tão jovem assim para a nossa geração. Timóteo já tinha por volta de 40 anos, mas Timóteo era jovem para aquela cultura, para ensinar naquela cultura. E Timóteo era um pastor. E aí Paulo diz para ele: ninguém despreza a sua mocidade, mas torna-te padrão. Ou seja, você que é jovem pode ser padrão para alguém. Se Timóteo era pastor naquela época e podia ser padrão para a vida de pessoas naquele momento, quando o mesmo Paulo vai escrever a Tito, eu tenho a impressão de que ele não quer dizer para Tito assim: olha, os jovens só precisam aprender e eles não sabem de nada. A impressão que eu tenho é que Paulo diz assim:
essa interação, ela precisa ser dinâmica. Os mais idosos dão o exemplo, os jovens aprendem, tanto crescem, desenvolvem, se tornam mais maduros, ensinam a quem está vindo, mas a interação com aqueles que são mais idosos também, ela continua acontecendo, de modo que eles serão bênção, de modo que eles poderão também ser padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé. Eu não sei se você já teve alguma experiência aqui, e eu lembro que, embora eu seja muito novo, muito novo não mais, né? Seja um jovem adulto, vamos dizer assim. Eu lembro de situações das quais, ouvindo gente mais jovem do que eu, me deixou pensativo. Poxa vida, nunca tinha pensado nisso. Poxa vida, que procedimento interessante. Eu acho que eu preciso aprender com isso, né? Quantas vezes a gente não vê, às vezes, a criança, né, dando determinadas falas para nós, que nos deixam um pouco desconcertados. É verdade. E aí a gente ouve Jesus em Mateus 18 dizendo, se vocês não forem como essas crianças, né, que ele tem ali umas crianças perto, e fala assim, se a gente não for como essas crianças no reino dos céus, vocês não entrarão no reino dos céus. No sentido de, olha, sejam como as crianças não vou dizer necessariamente na pureza, mas na humildade, no conhecimento e na dependência. Às vezes a criança tem uma palavra tão inocente, simples, de dizer sobre um procedimento nosso qualquer, mas pai, ou mãe, ou tio ou tia, mas se fizer isso não é mentira? Aí você fala, bom, fica desconcertado diante às vezes da criança, mas ela te dá um princípio que você já ensinou, e que às vezes a gente, no dia a dia, a gente foge, né, escapa, e a gente acaba justificando para nós mesmos algumas atitudes nossas, e que de uma maneira muito simplista a criança deixa soltar e faz com que a gente volte a um princípio que nós mesmos já ensinamos. É esse, eu acho, o sentido aqui da carta de Paulo a Tito. A igreja precisa interagir no procedimento, no processo de crescimento. É muito importante que você, que já tem uma caminhada cristã longa, não se esqueça, não se apoie na sua longa caminhada, mas se apoie na mesma palavra e no mesmo princípio do Evangelho que você aprendeu lá atrás, para servir de procedimento, para servir de exemplo para aquele que está vindo, para aquele que precisa ouvir, para aquele que ainda não conhece. Mas que quando esse também crescer e amadurecer, tenha a liberdade e a disposição do coração de aprender com ele. E eu creio que assim as nossas gerações aprenderão sempre com o princípio do Evangelho, sempre com a palavra de Deus, porque é ela que vai ser a base para a gente, ela que vai valorizar esse processo, essa interação. É dessa maneira que a igreja também vai crescer, buscando pessoalmente cada um a palavra de Deus, o Evangelho, mas também interagindo nesse procedimento em que um, conhecendo, ensina o outro, e ao passo que o outro aprende, ele ensina aquele que também o ensinou, e ensina quem está chegando, a interação do aprendizado da palavra de Deus. Bom, mas por que eu acreditaria que isso daria certo? Afinal de contas, a gente vive um tempo muito complicado nessa interação das gerações. É muito difícil. Há um tempo atrás, a revista Veja lançou um artigo e na capa aparecia uma criança, tamanho família assim, e os pais pequenininhos diante dela. Porque dizia que diante das novas tecnologias, a criança sabia muito mais do que os pais. E de alguma forma, aquilo estava invertendo os valores na relação dos pais com os filhos. E os pais davam sinais de que se sentiam menos conhecedores ou incapazes de ensinar os seus filhos e mais de aprender com eles. Uma inversão de valor perigosa. Talvez como defesa,
os mais velhos acabam meio que rejeitando ou tentando não ouvir os mais novos. E aí a gente tem esse conflito das gerações. Então, por que essa palavra de Paulo a Tito, diante dessas dificuldades que a gente tem hoje de falar a mesma língua, de se entender, por que essa palavra de Paulo a Tito sobre essas instruções é digna de confiança? Porque ela daria certo. Porque a gente deveria acreditar nisso. Aí eu preciso apelar que você coloque em ação a sua fé. Dá uma olhadinha comigo aqui no capítulo 2 ainda, a partir do versículo 11, Paulo diz assim a Tito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual, aqui é o versículo chave, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Sabe por que dá certo? Por causa da dinâmica da graça. Porque quem garante esse processo, quem assina embaixo, é o próprio Jesus Cristo. Quem assina embaixo com letras de sangue derramada na cruz é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa ter esses procedimentos, a gente precisa adotar esses procedimentos e crer que nessa dinâmica de cuidado, de conduta na relação de jovens e mais velhos, a graça de Deus, ela age. E é ela que vai garantir que a gente vai conseguir falar a mesma língua, se entender, que a gente vai conseguir aprender uns com os outros, sem prejuízo de porque eu sou mais velho, eu tenho que ouvir o mais jovem, ou se eu sou o mais jovem, eu não preciso ouvir o mais velho porque ele não sabe mais de nada, tudo que ele pensa é antigo demais, é obsoleto, não presta. A nova onda é o que importa e é o que eu sei, é o que eu vou fazer. A graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela garante a dinâmica do aprendizado e da interação entre a igreja. Nós vivemos um tempo bastante segmentado. Nós temos visto muitas igrejas de um grupo determinado, só jovens ou jovens assim assado, que gostam disso e daquilo. A igreja ali é mais para os idosos, assim assado, que gostam ainda das coisas mais antigas. Graças a Deus, nós temos nos esforçados para manter uma igreja que equilibra e que mantém todos vivendo juntos, em que a gente possa ter essa interação. Nós precisamos crer que a graça de Deus vai continuar garantindo a nós essa relação de interação, de aprendizado entre todas as gerações. E que assim Deus nos abençoe. Amém?